mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Olá, paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Vamos aqui, irmão, dar continuidade sobre os falsos profetas. O próprio Deus nos ensinando como nós conhecer os falsos profetas, que é os joios, tá? Então eu vou aqui, irmão, vocês vão ler Deuteronômio 13 todinho, porque é incrível, que eu vou aqui adiantar para os pontos mais importantes, para o vídeo não se tornar tão grande e acabar a memória, tá? Então é só, irmão, aqui no versículo, Deuteronômio 13, versículo 8, diz assim: não concordarás com ele, nem ouvirás, não olharás com piedade, não o pouparás, nem o contenderás, não conderás, que eu não sei nem o que é isso, conderas, né? Então você veja, irmão, não dê ouvido e nem ouça e não tenha piedade, né? Não tenha piedade, que eu vou explicar para vocês, tá? Porque a Bíblia manda que nós temos piedade das pessoas. Mas eu vou explicar aqui, como está aqui no Velho Testamento, assim. Quando você vê um erro de um irmão, um erro que vai levar ele para a morte, para o inferno, então não tenha piedade. Essa piedade é assim, de ter pena, porque você gosta dele, porque você respeita ele. Então eu quero falar dessa forma aqui. Não tenha piedade. Repreenda ele, né? Repreender é corrigir com amor, com mansidão, tá? Mas no tempo passado, no Velho Testamento, quando existia a lei do apedrejamento, então Deus disse que não era para esse povo ter piedade. Então eles apedrejavam o falso profeta, apedrejavam o falso irmão que estava levando as pessoas para a veneração às imagens. Esta era a lei rígida, porque Deus estava cortando, tirando da terra as pessoas mal que contaminavam o povo, né? Então esta era a lei do tempo passado, do Velho Testamento. Mas Deus aboliu essa lei de o próprio povo de Deus matar, apedrejar as pessoas. Ele aboliu, tá? Como eu já fiz a pregação sobre isto. Vamos aqui, irmão, para o versículo de 13. Que o homem maligno saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste. Então você veja aqui, irmão, que existem homens malignos, que são quem? Quem são esses? São esses homens que levam vocês a venerarem as imagens, aos ídolos, né? Porque ídolo é uma pessoa. Então, esses sacerdotes padre, ele pega uma mulher, que é Maria, e faz uma imagem. Então essa imagem, ela se tornou o ídolo da Igreja Católica, porque é ela que intercede por nós, é ela a mediadora. Então veja que eles pegam o próprio humano e se tornam um ídolo, entende? Então veja aí, irmão, mas cabe Deus acordar essas pessoas, cabe Deus escolher os católicos, né, para se converter ao Evangelho verdadeiro. Cabe Deus, tá? Então, o meu dever é repreender e revelar o que a Bíblia, o que Deus manda revelar para o mundo, sobre as imagens, idolatria, sobre bruxaria, feitiço, tudo que Deus abomina neste mundo. Deus manda que eu revele. Doa quem doer, né? Doa quem doer. Ou quem não gosta, ou quem não gosta. Eu tenho que obedecer somente a Deus, tá? Então você veja aqui, irmão. Então certamente ferirás a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-o completamente, e tudo que nela houver, até os animais. Então você veja aqui, irmão. Então o Senhor diz, né, no versículo 18: se ouvire a voz do Senhor teu Deus, e guardarde todos os seus mandamentos,
que hoje te ordeno para fazer o que é reto aos olhos do Senhor teu Deus, né? Então tem que guardar todos os mandamentos do Senhor. E quais são os mandamentos do Senhor? Eu não vou citar aqui os 10, não, eu não sou o sétimo dia. A Bíblia diz que a lei do Senhor, os mandamentos são ilimitados. Deus ainda continua dando mandamento para o seu povo espiritualmente, no coração, dando mandamento. Então nós temos vários mandamentos do Senhor, Deus, de Deus. E um mais importante desses mandamentos é não pecar, não errar. Porque em 1 João diz, quem é de Deus não anda pecando. Então esse é o mandamento de Deus, que não pequeis. Então esses são mandamentos de Deus, são obra que Deus deixou para nós praticar, tá? Então vamos aqui, irmão, partir para a próxima, tá? Vamos aqui partir para a próxima. Como conhecer os falsos profetas. Jeremias 23, versículo 9, tá? Jeremias 23, versículo 9. Olha só, irmão. Olha só. Jeremias 23, versículo 9. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina, né? Como hoje, né? As pessoas choraram, estão chorando por causa da maldição que está na terra, que é a praga coronavírus, né? Então está aqui, irmão, né? Vamos acompanhar, tá, irmão? Vamos lá só. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Pois estão contaminando tanto o profeta como o sacerdote. Até a minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios. Na escuridão serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre ele calamidade. O ano mesmo em que o castigarei, diz o Senhor. Diz o Senhor. Então, por isso que o Senhor diz que vai castigar esses pastores da teologia. E quando eu falo essa palavra, que Deus vai castigar vocês, pastores da teologia, por perverter o Evangelho, por manipular as Escrituras, então as ovelhas se afastam de mim, as ovelhas me desprezam, porque são ensinados por esses pastores a erros. E ensinam as ovelhas a se afastar dos verdadeiros do Senhor. Então o que eu estou falando é segundo as Escrituras. O próprio Deus diz que vai castigar esses sacerdotes que são padres e os falsos profetas. E como irmãos também, irmãos, casa rebelde. Vamos aqui acompanhar, irmão, tá? Pois, no versículo 13. Nós, os profetas de Samaria, bem vi, eu loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel, né? Então os padres profetizam de Maria, de anjo, de não sei quem, e faz o povo errar, levando o povo à veneração às imagens. Está aqui, tá, irmão? Sobre os sacerdotes padres. Então vem aqui, irmão. E sobre também, né, os sacerdotes judeus de Israel, os falsos judeus sacerdotes que não acreditam em Jesus, tá? É sobre eles também. E vem aqui, irmão. Mas nós, os profetas de Jerusalém, vejo coisas horrendas, cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam, cada um da sua maldade. Todos eles se tornam para mim como Sodoma
e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, acerca dos falsos profetas: eis que os alimentarei com absinto e lhe darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Né? Então, por causa desses falsos profetas, por causa desses falsos pastores da teologia, por causa dos padres da Igreja Católica, por causa dos falsos cristãos que vivem em pecado, em erro, esse mal veio à terra, por toda a terra, como aconteceu no Velho Testamento. Por causa dele veio o mal, a impiedade sobre a terra, o mal. Veja aí, irmão, que incrível as revelações que vocês não conhecem. Vamos acompanhar, irmão, aqui, olha só. Versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enche de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. É incrível, irmão, é incrível. Glória a Deus, glória a Deus. Então, muitos pastores da teologia, misturado com religião, estão enchendo vocês de falsas esperanças. Encheram vocês de falsas esperanças, só pregando de bênçãos, de milagres, de não sei o que, de não sei o que. E muitas ovelhas não viram nada acontecer e se afastaram para o mundo. Isso aconteceu tempos lá atrás, como aconteceu hoje. Muitas ovelhas, muitas pessoas, ímpios, não querem ir para igrejas por causa dos pastores da teologia, que profetiza de bênçãos, milagres e enchendo as pessoas de falsas esperanças. Por que eu falo isso, irmão? De encher de falsas esperanças? Porque só prega de bênçãos, milagres. Entendem? É isto. Porque a única esperança que nós temos que ter na mente e no coração é a salvação, é levar a sério o juízo de Deus, é salvar vidas da mão desses pastores da teologia, salvar as vidas da mão das igrejas católicas, das religiões falsas. Então você veja aí. Então a igreja sétimo dia está enchendo as pessoas de falsas esperanças. Fica assim, irmão, todo o tempo. Jesus está voltando, está perto. Jesus está voltando, está perto. E, irmão, eles fizeram isto lá atrás, dizendo que Jesus já está voltando, está perto e não sei o quê. E as pessoas não viram Cristo chegar. De tanto essas igrejas sétimo dia, Eloite, falar que Jesus está voltando, Jesus já está perto, não sei o quê. E nada aconteceu. E levaram falsas esperanças para essas pessoas lá atrás, Eloite. E a mesma coisa eles estão fazendo hoje, nesse fim dos tempos. Não só a sétimo dia. Ficam toda hora os pastores. Jesus está voltando, está perto. Jesus está voltando. Irmão, preste bem atenção no que eu vou falar para vocês. Jesus falou que vai voltar. Nós não sabemos o dia, nem data, nem hora. O que vai acontecer é que o exemplo, vamos dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que nós chegue em 2021, 2023, 2030, 2000, e as pessoas vão ver que Cristo não voltou. E o que vai acontecer? Essas pessoas vão se afastar, vão virar incrédula, porque o povo do passado disseram assim no Novo Testamento: cadê o Cristo que não veio? Cadê o Jesus que não veio até hoje? Cadê? Disseram isso, irmão, no Novo Testamento, os apóstolos lá contando. Esses grupos de pessoas, falsos cristãos, falsos homens da terra, disseram isso, que até hoje Cristo não veio. Cadê que não veio, não sei o quê? Mas o apóstolo Paulo diz que será como no dia de Noé. Será como no dia de Noé. Por menos vocês esperarem. É aí que acontece tudo na terra. Quando vocês estiverem em paz. Paz e segurança, prosperidade. Quando vocês estiverem nesse momento,
é onde vai se cumprir a grande tribulação. Neste momento. Então é neste momento que Cristo aparecerá no céu, quando ele cessar a grande tribulação. Então, irmão, tenha cuidado, porque são falsas igrejas que ficam toda hora. Cristo já está perto, Cristo está voltando, veja os sinais, Cristo está voltando. Irmão, tenha cuidado. O que eu estou vendo aí é que eles vão levar vocês, os governos, o Brasil que está junto com Israel, vão levar vocês a um falso Messias. Por isso que as igrejas falsas estão dizendo, as igrejas sétimo dia, os pastores da teologia, está dizendo toda hora, Cristo está voltando, Cristo está perto, e Cristo vão levar vocês à besta da terra, vão levar vocês ao falso Messias, o falso Deus, tá? Porque o povo de Israel, os judeus de Israel, os falsos judeus que não acreditam em Deus, ou que não acreditam em Jesus, eles estão esperando, é Deus, o falso é Deus. Mas eu quero dizer para vocês que eles não estão esperando Deus coisa nenhuma. Eles não acreditam em Deus lá do céu. Eles estão esperando o seu líder, o diabo, a besta da terra que virá da terra. Entende, irmão? Mas os verdadeiros judeus de Israel que estão lá sendo oprimidos, porque nós não vemos, não passa na TV, mas eles estão sendo oprimidos por esses falsos judeus de Israel, pelos inimigos, os falsos judeus, os fariseus. Então esses nossos irmãos verdadeiros judeus de Israel que acreditam em Jesus, eles estão esperando Deus, Jesus, o próprio Deus e o nosso Deus, né, o Pai. Eles estão esperando. Então veja que esses judeus estão esperando, é o Deus dele, é o Deus estrela, o Deus refã, que é o diabo. Tá, irmão? Então eu quero revelar para vocês aqui que não é o anticristo que vai aparecer em Israel, não é o anticristo, não é Jesus que vai aparecer em Israel. Porque os judeus de Israel não acreditam em Jesus. Eles estão esperando no Deus dele, que é o diabo. Então as pessoas vão achar, né, as igrejas da teologia que estão pregando aí hebraico, judaísmo hebraico, então as ovelhas que estão sendo apacentadas por esses pastores da teologia vão achar que é Jesus, né? Vão achar que é Jesus, né? O Messias, é o Deus, esse rei que virá de Israel. É isso que vai acontecer. E os pastores da teologia estão levando vocês para Israel, para receber esse falso Messias que vem de Israel. Tá? Se acorde em nome de Jesus. Então veja aqui, irmão, vamos acompanhar aqui. Porque no versículo 18, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu. Eis a tempestade do Senhor, o furor, saiu um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos, né? Então a tempestade do Senhor está aí contra esses perversos, contra esses pastores perversos da teologia que estão pregando outra doutrina. Então a tempestade está aí contra eles. É o coronavírus, é praga dali, e coisas acontecendo na terra. Isso são a tempestade de Deus, o redemoinho do Senhor contra os perversos, tá? Então vamos aqui acompanhar, irmão, olha só. Né? Aqui no versículo 19, no versículo 20, não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Então veja aqui, irmão, vamos aqui entrar em algo sério. Então esse coronavírus não vai cessar enquanto Deus trabalhar no seu desígnio. Então é o próprio Deus quem vai fazer isto, né? De cessar essa coronavírus. É Deus que vai fazer, né? Então não é nenhum homem na terra
não é profeta, não é apóstolo, não é ninguém. É Deus que vai cessar. Mas enquanto isso, Deus não está cessando o coronavírus para poder eliminar, cortar com o machado os perversos. E perversos são aqueles que mentem, que pervertem o evangelho. São esses, os que mentem, tá? Então tá aqui, irmão, tá aqui, tá? Então as orações que os pastores da teologia fazem, vai para o monte, se sacrificam no monte, as ovelhas, os que estão orando, não são as suas orações que Deus vai ouvir, porque vocês estão em pecados. Estão aceitando doutrinas, outros evangelhos dos seus pastores da teologia. Não é as suas orações que vai cessar, tá? Quero que vocês entendam isso. Deus não está ouvindo as orações de vocês que estão sendo apacentados pelos pastores da teologia, tá? Então vamos aqui, irmão, olha só. No versículo 21. Não mandei esses profetas, não mandei. Todavia eles foram correndo, não lhe falei a eles. Contudo, profetizaram. Mas se tivesse estado no meu conselho, então teria feito ouvir a minha palavra. Então você veja aqui, irmão. Então esses pastores não querem saber do conselho de Deus, que é a palavra da Bíblia, os mandamentos da Bíblia, os mistérios que está aqui, que eles não revelam. Então eles não querem saber do conselho de Deus. Então você veja aí. Então você veja, irmão, que incrível esta revelação. Então vem aqui, irmão, Então, irmão, esses pastores, né, eu acabei esquecendo aqui. Então, esses pastores que não querem saber do conselho de Deus, que eles não revelam nada dos mistérios de Deus para as ovelhas. Por isso que as ovelhas estão sem entendimento, estão errando. Então, esses pastores não são de Deus. Esses profetas não são de Deus. Porque não querem conhecer o conselho de Deus, não revelam os conselhos de Deus, que os mistérios que está aqui na Bíblia, eles não revelam. Só fala de bênção, de milagre, de prosperidade. Procura texto na Bíblia, somente textos que agradam ao povo. Esses pastores não são de Deus, da teologia. Estou falando de acordo às Escrituras, porque eles desprezam esse conhecimento aqui. Prefere os conhecimentos lá de fora, da teologia, ciência. Esses não são pastores de Deus, tá? Então vamos aqui, irmão, para o versículo 22. Mas se tivesse estado no meu conselho, né? Os conselhos de Deus é tudo isso aqui, tá? Que tem que ser revelado para as ovelhas. Todos os conselhos de Deus, tá? Sobre o fim dos tempos, sobre os perigos. Esses são os conselhos de Deus para as pessoas, para as ovelhas, tá? Então vamos aqui, irmão, para o versículo 23. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Oculta-se alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor, porventura, não encho eu o céu e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, programando mentiras em meu nome, dizendo sonhei. Então você veja aqui, irmão, o que tem de pessoas profetizando, eu sonhei que não sei o que, e o Senhor me falou, sem o Senhor ter falado nada. O que tinha de pessoas no YouTube, nas redes sociais, irmão, que eu tive uma visão, eu sonhei, e que Deus me falou, sem Deus ter falado nada. Escute a revelação, escute. Olha só. Né? O 23, né? Acaso, deixa eu ver aqui. Diz o Senhor, porventura, deixa eu ver aqui. Tenho ouvido o que diz aqueles profetas, 25, irmão, o versículo 25. Tenho ouvido o que diz aqueles profetas, né? Tantos profetas, viu, irmão? Tanto profeta como cristão, como pastores. É tudo para eles, serve para todos que profetizam. Eu sonhei, tá? O que tem de pessoas que ficavam me revelando assim, eu sonhei hoje que não sei o que, só fala de sonho. Eu sonhei que não sei o que. Vamos compreender, irmão, tá?
O 25, tem ouvido o que diz aqueles profetas, programando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração até quando sucederá isso no coração dos profetas, que programam mentira, que profeciam só engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer o que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte como apenas um sonho. Tá, irmão? Então aqui está a revelação, tá? Então, se você tiver um sonho, conte apenas como sonho. Não diga, o Senhor me falou, o Senhor me revelou. Tá, irmão? Não. O Senhor Deus diz aqui, se você tiver qualquer sonho, conte apenas como sonho. Não diga que Deus falou, assim diz o Senhor, não. Conte apenas como sonho. E a outra revelação que eu quero aqui revelar para você, irmão. Para os padres fazer com que as pessoas esqueçam o nome de Jesus, esqueçam o nome de Deus. Eles botaram Maria, eles botam anjos, eles botam isso e aquilo. Então as pessoas vão falar mais de Virgem Maria, vão falar mais de anjos, não sei de quem. Irmão, Sacorte, está bem claro aqui, que eles vão fazer com que vocês, as pessoas, esqueçam do nome de Deus. E como é que eles vão fazer isto? É como a Igreja Católica fez. A terra só fala de Virgem Maria. Os anjos está o nosso, só fala de anjo, só fala de Virgem Maria, de imagens. Veja como eles fizeram para que você esqueça o nome de Deus. E vocês católicos só falam de Virgem Maria. Vocês estão esquecendo o nome de Deus. E quando fala, de vez em quando, é que você fala o nome de Jesus, de Deus, de vez em quando. Mas na boca de vocês católicos, de padre, só tem Maria, só tem anjo, só tem santos. Me desculpe. Essa é a falsa igreja pior da face da terra, que sabe enganar as pessoas. É incrível. Por quê? Porque é uma igreja mundana. É uma igreja do mundo que tudo pode. Tudo pode. Na igreja católica tudo pode. Beber cachaça, viver no pecado, tudo pode. Porque os mesmos pecadores que entram, saem do mesmo jeito, pecadores. Porque o padre, sabe, vamos dar continuidade aqui, tá? Olha só, irmão. No versículo 26, o versículo 27. Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome. Esse aqui eu já li. Vamos partir para o versículo 28. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas um sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem e palha com o trigo, diz o Senhor. Está aqui, irmão. Está aqui, tá? Está aqui. Então, quem sonha, conte apenas o sonho. Conta apenas o sonho. Mas aquele que tem a palavra de Deus, é instruído, procura a Bíblia dia e noite, procura sempre ler a Bíblia, né? E pratica, claro. Esse tem que falar a palavra de Deus com verdade, com verdade. Porque o que tem de ovelhas falando mentiras, adulterando a palavra de Deus, pervertendo a palavra de Deus, por causa dos pastores da teologia, por causa desses pastores da teologia, da tradição, da teologia lá de fora dos homens. Então está aqui, irmão, está aqui. Está aqui. Então, se você tiver um sonho, algo que você vê o céu, algo que de acontecimento de fim dos tempos, apenas conte o sonho, tá? Conte o sonho apenas. Não diga que Deus falou, que assim diz o Senhor, não. Apenas conte o sonho, né? Porque nós temos sonhos que realmente acontecem, né? Nós temos sonhos que realmente são verdade, que acontecem.
E esse sonho que nós temos, que acontece, quando nós acordamos, fica aqui na mente aí. Fica aqui na mente o que nós sonhamos, nós não esquecemos. Mas tem sonho que você esquece, sabe? Você esquece. Mas o sonho que nós se acorda, na hora, fica tudo aqui, o que nós sonhamos. Nós lembramos o que nós sonhamos e realmente acontece, tá? Mas nunca diga, assim diz o Senhor. O Senhor me disse, não, conte o seu sonho, tá? Se o sonho for verdadeiro, vai acontecer, tá bom? Porque esses falsos cristãos que estão no YouTube, eles querem like, eles querem que pessoas se inscrevam. Então eles ficam dizendo, eu sonhei, eu tive uma visão, o Senhor me falou, o Senhor diz assim, tudo querendo like. É assim que acontece, está acontecendo. Pessoas que querem ganhar dinheiro. Então eles criam, inventam, saem imitando os outros falsos profetas. Eu sonhei, o Senhor me revelou, sem o Senhor ter falado nada. Tá? Então vamos aqui, irmão, para o versículo 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam a minha palavra, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, e ele disse. Está aqui, irmão, bem claro. É assim que você vai conhecer os falsos profetas, os falsos pastores. Eles furtam a palavra do Senhor e pregam as suas próprias palavras. É incrível, irmão, é incrível. Então os pastores da teologia, eles pregam as suas palavras. Ele mostra um texto bíblico, só que eles vão acrescentar as suas palavras. Ele vai dizer que o texto não está dizendo isto, é que no hebraico eles furtam a palavra de Deus. O que tem de ovelhas cristãs que são apacentadas pelos pastores da teologia, furtando a palavra de Deus, contradizendo a própria Bíblia, por causa desses líderes das teologias, pastores e falsos profetas. Está aqui, irmão, está aqui. É incrível ver os pastores perversos, essas pragas, pregando as suas próprias palavras, como eu já provei para vocês. Quando o pastor Antônio Júnior diz que não é para você buscar a perfeição, ele está pregando a própria palavra dele, ele está pervertendo, contradizendo Jesus. Quando o pastor diz que ninguém é perfeito, que ninguém pode ser santo, eles estão pregando a palavra deles mesmo, a palavra de Satanás, a mentira. Se acorde, irmão. Se acorde, pelo amor de Deus. Se acorde e busque isto aqui, em nome de Jesus, tá? Vamos aqui, irmão, acompanhar, olha só. O versículo 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras, leviandades, fazem errar o meu povo. Pois eu não o enviei, nem lhe dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, este povo te perguntar, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo, qual é, né? Então que os irmãos leiam tudo, tá, irmão? Então você veja aqui, irmão, algo importante. Então tem muitas pessoas, falsos cristãos, falsos profetas, falsos pastores. Então começa a contar sonhos. E não é à toa que eles estão falando aí de sonhos, né? Busque os seus sonhos, busque. Então o que acontece é que muitas pessoas revelam sonhos. Eu sonhei que... E esses sonhos traz falsas esperanças para as pessoas. Porque esses sonhos não acontecem. Não acontecem. Por quê? Porque muitas ovelhas vão atrás de sonhos, vão atrás de prosperidade, de bênção, e nada acontece. Tá?
Então você veja aqui, irmão. Você veja aqui que nós vamos agora partir para Ezequiel, sobre como conhecer os falsos profetas, tá? Então, meus amados irmãos, vamos partir agora para Ezequiel 13. Ezequiel 13. Vamos partir para Ezequiel 13. Somente Ezequiel 13, tá? Vamos ler aqui Ezequiel 13, sobre como conhecer os falsos profetas. Vamos lá, irmão, olha só. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizem o que lhe vem do coração. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto, sem nada ter visto. Então tem muitos cristãos, mulheres e cristãos, tá? Que falam coisas dos seus corações, estão seguindo seus próprios conselhos, estão seguindo as suas próprias mentes e falam aquilo que Deus não falou. Então você veja aqui, irmão, que interessante, né? Como diz aqui, né? Que vem do coração, né? Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Então tem muitos cristãos, falsos cristãos, do YouTube, e profetas e pastores, né? Que, deixa eu ver aqui, irmão, que seguem os seus próprios espíritos, né? Sem nada ter visto. Como, por exemplo, eu vi uma visão que o Senhor me falou, que não sei o quê, sem ter visto nada. Muitas mulheres falsas profetizam dizendo: eu tive uma visão, eu vi, sem ter visto nada. Tudo isso para ganhar dinheiro no YouTube, para ganhar likes, para ganhar inscrição. Então veja aqui, tá, irmão? Vamos acompanhar. Né, o versículo 4. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas, né? Então Deus chama os falsos profetas de raposas e de loucos, né? Então veja aqui, irmão. Versículo 5. Não subsistes as brechas, nem fizeste muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Então está aqui. Os pastores da teologia não fizeram com que as ovelhas ficassem firmes, revelando os mistérios da Bíblia, preparando ela para esse fim dos tempos. Eles não fizeram isto para deixar as ovelhas firmes, mas as ovelhas tiveram medo do coronavírus. Tá aqui, irmão. Os pastores não fizeram isto. Então vem aqui, irmão. Versículo 7. Não tiveste visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa. Quando disseste o Senhor, diz, sendo que eu tal não falei. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como falais falsidade e tendes visões mentirosas? Por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão escritos no registro da casa de Israel, nem estarão na terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor Deus. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz. E quando se edifica uma parede, e os profetas a caem. Então você veja aqui, irmão, o que tem de pastores da teologia e falsos cristãos, e até os pecadores, falando de paz. Sei o que, paz, o Senhor vai trazer paz, o Senhor só de paz. Enquanto não há paz na terra, só mentindo para o mundo, trazendo falsas esperanças para o mundo, porque a terra está pior, né? Vai soltar 1000 presos,
é coronavírus que apareceu aí diferente do coronavírus 19? Cadê a paz que vocês tanto falam, trazendo falsa esperança para as pessoas? Porque a única paz, vou repetir, a única paz verdadeira é Cristo que vai trazer quando Ele vir, tá? Porque a paz que vai ter aqui na terra, prosperidade, paz e segurança, é o próprio os governos, os impérios que vão trazer. Para que vocês continuem a acreditar nesses ensinamentos dos seus pastores da Babilônia, que pertencem aos governos, impérios, tá? Então você veja aqui, olha só, irmão. No versículo 11. Dizes aos que caem que ela ruirá. Haverá chuva de mudar. Vós, ó pedras de saraivada, caireis e tu, vento tempestuoso, e romperás. Onde está a cal com que caístes? Portanto, assim diz o Senhor Deus, tempestuoso, vento farei romper no meio do furor, e chuva de inundar haverá na minha íria, e pedras de saraiva na minha indignação, para consumir. Derribarei as paredes que caíste, darei eles por terra, e o seu fundamento se descobrirá, quando cair a parede no meio delas, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que caíram, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que caíram. Os profetas de Israel que profetizam a respeito de Jerusalém, e para ela tem visões de paz. Quanto não há paz, e quanto não há paz, diz o Senhor Deus. Então está aqui, irmão. Profetas, pastores, cristãos que profetizam, pregam só mais de paz, de prosperidade, sem haver paz na terra. Esses são os falsos pastores, são os falsos profetas, são os falsos cristãos. Porque nós temos que pregar, irmão, temos que pregar em Cristo. Nós temos que revelar os mistérios que as ovelhas não conhecem, os mistérios que os ímpios, os gentios não conhecem. Nós temos que revelar, porque a palavra ela toca, ela liberta. Mas vocês não estão pregando nada disso, só quer falar de paz. Então vocês são as falsas igrejas. Eu estou falando de acordo à própria Escritura. Como conhecer as falsas igrejas? Tá, irmão? Me acompanhe, irmão. Acompanhe o próximo vídeo que nós vamos trazer agora, como conhecer os falsos pastores, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. E em nome de Jesus, busque as Escrituras, para que Deus lhe torne vocês sábios. Porque se vocês dependerem do pastor da teologia, eles só vão te enganar, tá? Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akuti sanga na famia bonzambe. Na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler.
mokili naza na bacamarade bele kasi soki nazangi naza lisusu na eloko te babendani bakei mosika parce que l'intérêt n'était que les matériels mais avec toi Yahweh